Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim Legislativo, nosso telejornal com as notícias aqui da Câmara e de São José. Hoje o tema da vez é tecnologia, viu? Vamos falar das ações do programa Space Studies Program e também dos preparativos para a implantação do 5G aqui na cidade. Tem até projeto piloto no centro, então fica com a gente porque tem muita informação. Imagina só poder assistir a uma sessão de cinema e de quebra, ter a oportunidade de conversar com um dos responsáveis pelo filme. E se esse responsável for um cientista que é referência em pesquisas aeroespaciais? Seria incrível, né? Mas essa foi a experiência de muitas pessoas que participaram de uma ação do Space Studies Program lá no Vicentino Aranha. Elas puderam bater um papo cara a cara com James Green, ex-diretor da NASA. Essa turma se reuniu para uma viagem diferente. Mas antes de decolar, a imaginação foi para o espaço. Deve ter ET lá, né? Eu imagino com uma coisa bem misteriosa, assim, uma coisa com várias possibilidades. Eu acho que eu iria, para ver se tem uns ETzinho lá, um serzinho, eu iria. E o piloto dessa missão conhece como poucos o sistema solar. Jim Green é ex-cientista da NASA, a agência espacial norte-americana, e ajudou os estudantes a entender os mistérios do universo. The best way to feel like you're in space is learn how to scuba dive, where you can actually float in the water and see everything around you. It's very similar to what it would be like in space. O bate-papo com alunos de escolas públicas e particulares foi a preparação para uma sessão de cinema. A atividade faz parte da programação do Space Studies Program, o maior programa de estudos sobre o espaço do mundo que aterrissou aqui em São José dos Campos e mudou a atmosfera da cidade. Dessa vez, o Parque Vicentino Aranha se transformou em uma nave rumo ao planeta vermelho. O filme Perdido em Marte conta a história de um astronauta que é abandonado no planeta vermelho pelos colegas durante uma missão espacial. Ele é dado como morto, mas acorda em Marte, sem saber como retornar à Terra. O longa premiado é sim uma ficção, mas muitos elementos são descobertas da ciência. Então eles estão tendo a oportunidade de olhar o filme de um jeito novo, entender o que é apenas ficção, o que já é um conhecimento que a humanidade conseguiu adquirir sobre Marte e mais ainda. O que está colocado nesse filme, que é projeção dos estudos que estão sendo feitos para viabilizar as missões futuras. Jim foi consultor da equipe de roteiristas e conta o que mais desperta dúvidas em quem assiste ao filme. After seeing The Martian, many people think that we've already been to Mars. But that's not true. Just because The Martian as a movie is so realistic doesn't mean we've been there yet, but it does tell you what it will look and feel like when humans walk on the surface of Mars in the late 2030s and early 2040s for the first time. Raquel ficou encantada com o planeta vermelho, mas prefere ficar por aqui. Eu acho que é bom a gente conhecer, sabe? Ver se tem coisa que vai, ajudar a evoluir na ciência e tudo, mas, né? Melhor ficar na Terra mesmo, aqui. E a sessão de cinema não foi o único evento do Space Studies Program que cativou o público, não. Outra atividade que impressionou muita gente foi o lançamento de foguetes. Além de mostrar na prática um pouco das leis da física e do universo aeroespacial, a ação também serviu de incentivo para, quem sabe, descobrir novos talentos na área. Alguns ajustes, uma última checagem e logo tudo já estava preparado para o lançamento dos foguetes. A atividade de foguete modelismo foi uma das mais esperadas do Space Studies Program 2023, que acontece em São José dos Campos desde junho e reúne pesquisadores do ramo aeroespacial do mundo inteiro. Ao todo, 5 foguetes foram confeccionados para o encontro que aconteceu no campus da Univap. O experimento também é uma competição. Depois das aulas, os participantes tiveram 4 dias para montar um foguete completamente do zero e ver se dava tudo certo na hora do lançamento. E a expectativa é bastante alta. We are participants for International Space University and we are designer. But today we are observer
for fun. Lift off, lift off. I think that today it's gonna be great. We are going to see like different rocket launches, and I'm really excited about it because I want to see them fly. A construção dos foguetes tiveram que seguir uma série de exigências técnicas. Além disso, eles também poderiam ter outros elementos que dariam pontos extras ao projeto, como conter o paraquedas e a bandeira do Brasil. Para o diretor da International Space University, a atividade é muito rica, pois os alunos conseguem ver na prática aquilo que aprendem em sala de aula. Even though it's a model, it still represents a real rocket, right? And so then they have to figure out how to process their payload, they have to figure out how to assemble it, and then they have to come here today and figure out how to do the day of event launch. And so they're kind of, in some respects, learning the whole cycle that even the real NASA rockets go through. E teve representante brasileiro na atividade. Alguns deles são da Bravo Aerospace Team, equipe formada por alunos da Univap. A Verônica, capitã do time, explica como foi o desenvolvimento do foguete Bravo 51. A gente teve 4 dias para terminar o projeto. A gente praticamente já tinha feito um parecido já, que se chamava o VLO-1, que a gente vem fazendo na faculdade desde 2018. O objetivo de chegar a 125 metros. Lançar ele e ele voltar para a gente sem nenhuma trinca, com segurança. E depois da preparação, hora de iniciar os lançamentos, combustível, ok. Base de lançamento, ok. Ignição, ok. Alguns modelos foram muito bem, já outros nem tanto. Infelizmente, o Bravo 51 enfrentou alguns problemas na ignição. Só um motor do nosso foguete conseguiu ser ignitado, ou seja, entrar em reação, né? Então, pela minha análise, o nosso foguete, ele teve uma trajetória, ele ia seguir uma trajetória reta, estável, porém, por causa desse outro motor, ele não conseguiu alcançar o empuxo desejável para atingir o apogeu desejado. Tendo sucesso ou não no lançamento, para James Lewis a atividade contribui muito com a formação dos jovens cientistas. Cientistas esses que são o futuro das missões espaciais e irão levar a humanidade a conhecer mais o universo. I'd like to think that really what we're doing today is, especially for the younger ages that are in this group, they're more like the ages that will be contributing directly to Mars, the design of Mars missions and technology and ships, and likely some of the younger ones will probably be still young enough to actually take a trip to Mars. E como a gente falou no boletim, hoje a gente está mesmo focado em tecnologia. E nesta próxima matéria a gente comenta sobre o 5G. Nós já mostramos em outras matérias que nossa cidade foi apontada para liderar estudos e também a instalação de estrutura para receber o sinal. E agora também vai receber um projeto piloto para o teste da tecnologia lá na região central. A ideia é usar o estudo para que startups possam desenvolver soluções usando o 5G. Você aí, já ouviu falar em tecnologia 5G? Não, conhecer a gente conhece por falar, né? Interagir, né, tá meio difícil. Sinceramente, eu não sei porque eu não tenho muita informação sobre isso, eu só uso. Já é uma coisa bem próxima, a gente já está ouvindo falar bastante da 5G e vamos ver como que é. Muitos podem até não saber, mas a tecnologia 5G já está mais perto do que nós imaginamos. Em São José dos Campos, por exemplo, se você está na rua Coronel José Monteiro, no centro da cidade, é só olhar para cima, pois essas luminárias inteligentes e um tanto quanto diferentes carregam antenas integradas por onde serão emitidos sinais 5G. Ao todo, são 11 luminárias que integram o projeto chamado Conecta 5G, que faz parte de uma parceria entre o Parque Tecnológico de São José e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e é um dos primeiros planos lançados dentro do conceito de sandbox, ou seja, um ambiente experimental para testes de novos produtos, que foi aprovado pela Câmara em abril. E o local para esses ensaios foi estrategicamente escolhido. O que nós queremos com esse projeto? É justamente que eu consiga criar um laboratório real de testes de uso para o 5G. Então, é muito mais plausível que eu implante esse local dentro de um ambiente real.
E esse ambiente real, a gente optou por ser numa rua de grande movimento, poderia ser qualquer outra rua, mas acabou sendo na Rua Coronel. Para quem ainda não conhece, a 5ª geração das redes móveis terá mais velocidade de conexão, com download e upload mais rápidos e eficientes. E São José é uma das 11 cidades do país a receber essas luminárias com sinal 5G. Além das antenas 5G, algumas dessas novas luminárias são equipadas ainda com câmeras, que fazem o reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Num primeiro momento, esses equipamentos servirão apenas para uso da segurança pública. Mas a intenção é que, no futuro, essa nova tecnologia seja usada também pelo comércio. O objetivo que a gente tem dentro desse ambiente é que nós possamos gerar soluções tecnológicas, no caso desse laboratório, para principalmente o setor de varejo, de serviços, né, e fazer com que esses ambientes, essas empresas de varejo e serviço, consigam atrair mais clientes e enxerguem a viabilidade e a importância de ter soluções utilizando 5G dentro do seu ambiente. E pensando no futuro, os dados gerados pelas luminárias poderão contribuir também com ideias inovadoras. É que foi aberta uma chamada pública para que startups utilizem da ferramenta para desenvolver soluções voltadas para a tecnologia 5G. Vamos pegar um exemplo de uma loja de varejo que pode instalar uma câmera com uma tecnologia que está sendo desenvolvida nesse laboratório, e essa câmera que ele instalou pode reconhecer o cliente que está entrando na loja dele, saber qual foi o último dia que ele entrou, qual foi a última compra, qual a periodicidade que ele tem de fazer compras, enfim. Eu posso usar essa inteligência para ser mais efetivo e ser mais assertivo na hora de fazer a venda para o meu cliente. Apesar de ainda estar engatinhando, a tecnologia 5G já é uma realidade e em breve será útil para facilitar a vida das pessoas e deixar o mundo mais conectado. Para quem estuda, trabalha pelas mídias sociais como eu, precisa realmente de uma tecnologia como essa, do 5G, para o desenvolvimento do aplicativos, da internet em si, né, para a comunicação. Hoje a sociedade não vive sem uma comunicação em si, né, em geral. E ainda no tema do 5G tem muita gente com dúvidas sobre a tecnologia. Como conseguir o sinal? Ele vale para todos os celulares? Qual a principal diferença para o 4G? Para ajudar a gente a entender melhor essa ferramenta, o Samuel Strazer, no nosso quadro Boletim Entrevista, conversou com um especialista que vai passar todas as informações para a gente. Será que falta muito para o 5G chegar para todo o país? E no Boletim Entrevista de hoje, a gente continua falando sobre a tecnologia 5G, aonde ela vai ser aplicada, como que a gente vai usar esse avanço tecnológico no nosso dia a dia. E por isso eu estou aqui com o professor doutor Fernando Moreira, que é também consultor em tecnologia audiovisual. Professor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E professor, primeiro eu acho que é importante a gente explicar para o pessoal de casa o que é o 5G. Né? Algumas pessoas acham que é só um sinal mais forte com a mesma antena, enfim, mas é uma tecnologia diferente da que a gente tem hoje. Sim, é uma tecnologia totalmente nova, né? Tanto que ela demanda equipamentos novos, frequências novas, né? O governo está tendo que fazer o que a gente fala, limpar frequências para arrumar o espaço para essa tecnologia ela se desenvolver, tanto que ela está em algumas cidades ainda, né? Na cidade já foi feita essa limpeza, né? Das frequências para poder trabalhar. Então ela demanda novos equipamentos, infraestrutura, né? Mas ela devolve também muita coisa aí em troca disso, né? Ela vem com uma mudança de paradigma, né? Onde a gente tem além da velocidade, que a gente vai ter uma internet com uma velocidade muito melhor, né? Quando estava o projeto, a gente falava entre 100 a 1000 vezes mais veloz, né? Hoje, com os testes todos no mundo todo, já se fala um pouco menos. O 100 tá ali no limite. Já é bastante, né? Que já existe, nós estamos falando em 5G, mas já existe a 6G, a tecnologia 5G já está, o projeto já está em andamento.
né? Que a implantação também já está prevista, né? Essa outra tecnologia. Sempre quando está saindo uma, já vem essa outra. A outra já está engatilhada. Mas o importante para a gente o que é? Principalmente num país como o nosso, que a gente tem dificuldade de ter. Nós vivemos, né, numa cidade que tem uma infraestrutura, né, muito boa. Mas a gente vê, tem que pensar o Brasil como um todo. Então o 5G ele vai conseguir fazer com que essa quantidade de equipamentos que podem estar acessando ao mesmo tempo. O 4G fala assim, mais ou menos 65 mil equipamentos ao mesmo tempo para um núcleo, e o 5G você já fala em 1 milhão, né, de dispositivos trabalhando ao mesmo tempo. Então, por aí você já pode ver que muita coisa vai mudar. Agora, imagina isso, você poder se levar para o campo. Você levar isso para onde a agricultura, né, onde manda a agricultura é o grande negócio. Ou então levar para dentro das indústrias, a gente chama de indústria 4.0, que tem todo o processo de automação, que eles dependem muito de internet. E você tem toda essa questão, eu ponho o 4G, eu ponho aquele 4G, quanto ele atinge, né, quantos equipamentos eu posso trabalhar. O 5G, ele vai dar muito mais velocidade, vai permitir trabalhar com muito mais coisa, né? E sem contar o que a gente fala também sobre acessibilidade. Mais internet disponível para mais pessoas acaba deixando mais acessível o serviço, e eu acho que é bom a gente pontuar isso também, né? Onde que esse 5G ele pode ser aplicado? Na nossa casa, no nosso dia a dia, né? O que o 5G pode facilitar e trazer de novas soluções para o nosso dia a dia? Há projetos, inclusive, para fazer cirurgias pela internet, né, com uma internet mais precisa. A telemedicina já se utiliza, né, bastante. Que hoje, por exemplo, para você fazer uma cirurgia à distância, o que a gente fala que é a latência, que é o atraso entre o médico mexer um pouquinho aqui com a mão e o equipamento lá onde tiver, né, centenas, milhares de quilômetros, a distância que tiver, entre ele mexer e o outro lado responder, é o que a gente chama de latência, né? O 5G ele tem uma latência muito mais baixa, né? Nós estamos falando 10, às vezes até 100 vezes mais baixa do que o 4G. Então, o que acontece? Vai colaborar muito com isso, porque já existe esse tipo de coisa, a telemedicina já faz, mas ela depende muito de uma estrutura de fibra ótica, de redes, onde esse atraso seja mínimo, né? Com o 5G, trabalhando pelo ar, né? Fazendo, a gente fala, com esse atraso pequeno, então você imagina o que pode ser feito, né? Então, coisas que exigem muita precisão, né? Como a própria telemedicina, aplicações da indústria, né? Aplicações militares, tudo isso você precisa de um atraso muito pequeno. A gente se fala aqui dos carros voadores, por exemplo. Sim, né? Imagina, ou mesmo os carros autônomos. Os carros autônomos e o 5G, eles têm caminhado muito, muito junto à tecnologia, né? Mais ainda pensando no carro voador, né? Imagina entre um comando, imagina um carro voador que trabalhe como um drone, ou seja, que ele é controlado remotamente. Não pode ter atraso entre ação e reação. Exato, tem que ser o mínimo de atraso possível, né? E isso ele vai colaborar, com certeza o 5G vai trazer essa vantagem para a gente. E, né? Professor, para a gente ir finalizando, a gente teve esse anúncio da chegada do 5G no Brasil no ano passado, né? Teve uma discussão nacional em volta disso. Em janeiro desse ano, algumas coisas já foram sendo feitas aqui em São José dos Campos, né, para chegar essa tecnologia aí na casa das pessoas, mas ainda está em fase de implantação, né? O que ainda falta para o 5G estar dentro da nossa casa? Porque a questão realmente aí é todo um processo, né? Ele está em implantação ainda. De início existe o 5G que não é o 5G, que o próprio Procon já andou entrando contra as operadoras, porque na verdade ele usa a tecnologia do 4G ainda para o 5G ser implantado, ele aparecer, né? Mas não é o que a gente chama de 5G puro. O 5G puro é o que a gente espera, mas isso não é só Brasil. Né? A gente vê países onde a tecnologia, né, você vê Estados Unidos e China que vivem brigando essa questão da tecnologia e que estão investindo
bilhões aí, ainda tem poucas cidades com 5G puro implantadas. Por quê? É um processo ainda, né? No nosso caso, as cidades, algumas já estão trabalhando com 5G puro, né? Algumas têm regiões de 5G puro, né? E outras estão. Porque também isso depende. O aparelho, o celular tem que ser um aparelho que aceita o 5G. E o chip tem que ser um chip que trabalhe com 5G puro, né? Então, é aquele processo. Que a gente já passou muito por isso. Já saímos do 3G, quem tinha celular 3G, depois teve que passar para o 5G, aí o aparelho aceitava ou não, aí você tem que comprar um aparelho mais novo. Então, os próprios aparelhos, a gente pega, por exemplo, uma TV, né? A gente tem, a minha área, trabalho com audiovisual, as TVs, tem TVs já que estão sendo projetadas para serem hubs de 5G. Então, na sua casa, a TV vai receber o sinal 5G e distribuir para todo o resto. Que legal. Né? E você vai assistir tudo com alta velocidade da internet, tudo. A própria TV vai ser pode ser a central da sua casa. E o futuro está chegando, mas vai demorar um pouco ainda, pessoal. Tem que esperar um pouco, o 5G está sendo implantado, mas vai mudar bastante a nossa vida. Professor, muito obrigado pelo seu convite, pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Voltamos aí para a redação. Muito obrigado, Samuel, e também ao professor, que esclareceu um pouco das nossas dúvidas. E segunda-feira, início de semana, sempre bom dar aquele gás na busca por emprego, não? Então, para te ajudar, a gente separou na nossa agenda de serviços as oportunidades de trabalho disponíveis no PAT de São José. Vamos dar uma olhada? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, agente de prevenção de perdas, ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de pedreiro, almoxarife, assistente administrativo, atendente de lanchonete, auxiliar de contabilidade, auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de eletrotécnico, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de expedição, auxiliar de instalador de câmeras, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de padeiro, auxiliar de pessoal, auxiliar operacional de logística, cabista, caldeireiro, camareira, consultor de vendas, controladora de acesso, corretor de imóveis, costureira, educadora de berçário, empregada doméstica, empregado doméstico diarista, executivo de vendas, fiscal de piso, instalador de equipamentos para segurança, montador de imóveis, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, recreador, repositor, secretária, serralheiro, supervisor de operações logísticas, técnico de telecomunicações, vendedor e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de telemarketing, operador de vendas, operador de caixa e repositor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E para não perder o gancho das oportunidades, a gente tem outra notícia boa, viu, para ajudar quem deseja se capacitar para o mercado. O CEPAS está com vagas abertas para 6 cursos presenciais aqui em São José, mas tem que correr, viu, porque a inscrição termina amanhã. Mas sabe o que é melhor? Já tem outros cursos com inscrições programadas. Quem traz todos os detalhes é o repórter Bruno Castilho. Bruno, muito boa tarde. Muito bem, um recado importante para quem está em casa, né? A Fundasp, por meio do CEPAS, está com inscrições abertas para 150 vagas para 6 cursos profissionalizantes. Mas atenção, porque as inscrições elas estão abertas, elas vão até amanhã, dia 15 de agosto. E outro recado importante é que outras 150 vagas vão abrir também a partir de amanhã aí para outros 6 cursos profissionalizantes, né? A inscrição pode ser feita através do site do Qualifica São José, dentro do site da Prefeitura, ou ainda pelo telefone 156. E sobre isso eu vou conversar aqui com a Ruth Zorneta, ela que é diretora do CEPAS,
Então, Ruth, primeiro falar sobre essas vagas, né? Então, são 150 que se encerram hoje, né, para uma leva de 6 cursos. E, aliás, hoje não, amanhã. E amanhã também abrem outras 150 vagas para outros 6 cursos, né? Seria mais ou menos isso. Isso mesmo, a gente mensalmente ocupa essas vagas em 2 polos, um fica dentro do Parque Tecnológico, o outro fica dentro do Sejuve, atendendo munícipes em cursos presenciais, diversas áreas, para atender aí a aviação civil, dentro do nosso programa do AeroCEPAS, dentro de tecnologia, criatividade, dentro de gestão, dentro do comércio, ou seja, estimulando o empreendedorismo, empregabilidade, startups. Então tem para todas as áreas, totalmente gratuitos e certificados pelo CEPAS. E como é que, quem pode participar, né, fazer a inscrição, né, enfim, quem pode participar desses cursos, fazer a inscrição nesses cursos? Podem participar munícipes de São José dos Campos, residentes há no mínimo 2 anos, escolaridade e recorte etário. Tem que dar uma olhadinha lá em cada um dos cursos. A maioria deles requer o ensino fundamental completo. Todos eles têm uma média aí de 30 horas e só alguns do AeroCEPAS que tem que ser maior de idade. Mas é só dar uma olhadinha lá no título do curso e olhar a idade e escolaridade. E esses cursos que a inscrição acaba hoje, elas começam quando? E os outros cursos, quando que começam também? Bom, os de hoje, né, que terminam no dia 15, já começam daqui 2 semanas. Na próxima semana, sempre a nossa equipe, você sendo selecionado, entre em contato via e-mail, via telefone. Importante, então, ter os dados corretos na hora de fazer a inscrição e já diz data e horário aonde os cursos serão desenvolvidos. E para os cursos que começam, né, a partir de hoje, as inscrições, né, eles vão ter quando as inscrições? Quando começam as aulas? Bom, as inscrições se encerram no dia 22 de setembro e o curso inicia logo na sequência. Ok. Muito obrigado, então, Ruth. Então, as informações aí com a Ruth. Então, para você que quer fazer um curso profissionalizante, né, entra no site da Prefeitura, no Qualifica São José, lá tem todas as informações dos cursos que estão abertos, né, tanto as inscrições que se encerram hoje, aliás, amanhã, quanto as inscrições também que se iniciam amanhã para essa segunda leva de 6 cursos que começam em setembro. Então, cursos profissionalizantes, chance para todo mundo poder estudar e se recolocar no mercado de trabalho. Voltamos ao estúdio. E vamos falar do tempo. Como será que ficam as temperaturas para essa segunda e também amanhã, terça-feira? Segunda-feira de sol com muitas nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuva ao fim da tarde. A máxima para hoje é de 24 graus e a mínima de 15. Amanhã, terça-feira, o dia deve ser nublado com alguns períodos de sol entre nuvens. Também há uma pequena chance de chuvas isoladas. A máxima é de 27 graus e a mínima de 15. E é isso, esse foi o boletim desta segunda-feira. Quero agradecer pela companhia, desejar uma ótima tarde a todos e, claro, reforçar aqui nossas redes sociais. Quer conhecer toda a nossa programação? Então acesse o nosso YouTube, o TV Câmara SJC, no nosso Instagram, que é o mesmo endereço, TV Câmara SJC. Você ainda acompanha os bastidores e muita informação legal sobre o nosso trabalho. Então siga e se inscreva nos nossos canais. A seguir vocês ficam com o Hora do Esporte, com Vieira Júnior e Bruno Castilho. Até mais!